Olá pessoal, vamos então para o nosso quarto resumo. Hoje trataremos da sinalização viária, especificamente das placas, que é a parte vertical da sinalização. E dentro dessa classificação nós temos a de regulamentação, as placas de regulamentação e as placas de advertência, ok? Então é nesse conteúdo que nós vamos nos deter no dia de hoje para fazer o nosso resumo. Vamos lá então. Bom pessoal, inicialmente é importante que nós entendamos o seguinte. A sinalização, ela tem, de regulamentação, ela tem os formatos básicos, né, que seria esta borda vermelha com fundo branco, com exceção de duas placas que você deve lembrar, que é a de pare e a de dê a preferência, que nós vamos estar revisando na sequência. Ela também tem a situação que ela tem uma tarja, né, uma barra vermelha ou duas barras vermelhas. Esse tipo de placa, ou ela vai regulamentar uma ação, ou seja, vai obrigar aquela ação, ou ela vai proibir uma ou mais ações. E as placas de advertência, nesse formato aqui de um losango com fundo amarelo, ela tem como regra o seguinte: ela adverte que à frente, num futuro próximo, você vai encontrar uma situação qualquer. Geralmente ela adverte sobre algum perigo, certo? Então essas são as observações iniciais, que são bastante importantes para que você, na sequência, consiga realizar algo que nós chamamos de interpretar a placa. O que seria interpretar a placa? Você olhar o desenho da placa e conseguir entender o que aquele desenho está informando a você. Aqui é um exemplo para que nós possamos detalhar melhor. Esta placa aqui é uma placa que é muito comum haver uma dificuldade de leitura dela. Ela é a placa que fala o seguinte: ônibus, caminhão e veículos de grande porte mantenham-se à direita. Ou seja, veículos de grande porte mantenham-se à direita. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho uma círculo com a borda vermelha e fundo branco. Então é uma placa de regulamentação, que ela define algo nesse momento. Ela obriga, né? Ela regulamenta. A setinha igual à direita, ou seja, apontando para a direita. Então você já tem como concluir que esta seta está indicando que você tem que se manter à direita. E um veículo grande, que uma traseira de um caminhão, indica que seria, nesse caso aqui, somente veículos de grande porte, ok? Então você consegue fazer uma interpretação visual da placa. Então essa é vamos dizer assim, é uma forma de você trabalhar a questão da placa, interpretando o seu visual, o seu desenho, ok? Continuando então. Aqui, neste slide, nós vamos entender o seguinte, que a placa, ela tem, vamos dizer assim, a partir de onde ou qual que é a abrangência que aquela placa atinge na via. Esta regra é vamos dizer assim, é uma análise, né, do código e das suas resoluções, porque isso não está explícito no Código de Trânsito. É algo que deve ser analisado e foi o que nós fizemos para poder passar para os nossos alunos. Primeiramente, a placa, ela tem aqui vamos dizer assim, um complemento que a gente vai ainda relembrar, que é a parte de marcação horizontal, que é a pintura na via. Então essa barrinha amarela aqui embaixo, você está observando, ela trabalha em conjunto, né, com a placa, que é uma placa aqui de proibido estacionar. Ok? Esta placa, ela, juntamente com a marcação, ela está indicando qual que é a abrangência dessa placa. Essa marcação amarela vai indicar qual a abrangência da placa. Pode ser que em alguns casos você não encontre esta marcação trabalhando em conjunto com a placa. Aí nesse caso é a partir daquela placa que começa a valer esta regra, esta regulamentação, esta proibição. Tem placas que são placas pontuais, como é a placa de pare. Ok? Naquele momento ali é onde você deve executar aquela ação. Então é uma placa de abrangência de ponto. Naquele ponto a ação deve ser executada, ou seja, é obrigatório aquela ação. Tem também as placas de abrangência a partir do ponto. Por exemplo, essa placa aqui, que proíbe você emitir algum tipo de sinal sonoro. Vejam bem, não somente, a gente vai rever obviamente, né? Mas aqui eu já vou salientar, não somente buzina, qualquer sinal sonoro. E é a partir dessa placa que você não deve executar mais esta ação que está proibida.
E aqui uma placa de regulamentação com uma informação complementar. Então, aqui define qual que é a regra, qual que é a abrangência dessa placa. É apenas uma observação para que você entenda e consiga de fato interpretar e seguir a orientação e a obrigatoriedade das placas de regulamentação. Tá? As placas de advertência já são mais amplas, ou seja, à frente. A placa já indica que à frente você vai encontrar algo, né? A gente vai estar detalhando melhor aqui na sequência. Ok? Então, continuando. Então, vamos para o nosso primeiro conjunto de placas. Vejam bem, eu não coloquei aqui no slide as placas na sequência que vem na resolução, que é as nomenclaturas, né? Você deve lembrar que é a nomenclatura R1, R2, R3, A1, A2, A3. Por quê? É importante entender o seguinte: o condutor ele não deve preocupar com a nomenclatura, mesmo quando ele está se formando na hora da prova. Porque se ele traz, se a pergunta, a questão na prova, traz a nomenclatura, ela por obrigatoriedade vai trazer o desenho da placa. Então o importante é que você se atente a interpretar a placa. Por isso que nós colocamos as placas em uma disposição diferente, que é a opção, a possibilidade de você fazer uma comparação entre o desenho das placas que são mais próximos, mais similares. Aqui eu coloquei, por exemplo, aqui, ó, a placa de sentido proibido ao lado da placa de siga em frente. Basicamente elas são iguais, com exceção da barra, né, da tarja aqui sobre a seta. Uma ela vai proibir, a outra vai regulamentar. Então a primeira aqui, ó, sentido proibido, indica que você não pode seguir em frente. Só que observe o seguinte: nesse ponto aqui, o condutor ele tem que entender o seguinte: ele não só simplesmente interpreta que ele não pode seguir em frente. Aqui ele poderá seguir, dobrar à direita ou dobrar à esquerda. A única coisa que ele não pode fazer é seguir em frente. A mesma coisa nessa outra placa, ele tem que interpretar a placa. Siga em frente, aqui é o contrário. Ou seja, ele não pode dobrar à direita, ele não pode dobrar à esquerda, ele tem que seguir em frente. É uma regra, é uma ordem, não há exceção. As situações de proibido virar à esquerda e proibido virar à direita são similares, uma proíbe a esquerda ou outra a direita. Qual que é a interpretação aqui? Você pode seguir em frente, ou pode, no caso aqui, da esquerda, né, da proibido, pode dobrar à direita, ou no caso do proibido dobrar à direita, pode dobrar à esquerda. Então é só você interpretar o que ela proíbe e o que você pode. E assim por diante nas demais placas. Por exemplo, siga em frente ou à esquerda. A única coisa que você não pode fazer aqui é dobrar à direita, e assim por diante. Se você conseguir entender que a placa ou ela vai te obrigar a algo, ou vai te proibir algo, e você conseguir interpretar esta proibição, né, ou esta obrigação, você tranquilamente vai respeitar as placas da maneira correta. Continuando. Mais um conjuntinho de placas para nós estudarmos, revisarmos. A placa de parada obrigatória, ela é diferente em seu formato, né? É um formato octagonal, ela tem 8 lados. Como também a placa de dê a preferência, que tem um formato triangular. Por que ela é diferente das demais placas? Uma curiosidade. Para que você, como condutor, possa identificar essa placa pela sua parte traseira. Ou seja, naquele ponto você identifica quem tem a preferência ou quem deve parar naquele cruzamento, certo? Esta placa, como também a de dê a preferência, elas são placas que são extremamente importantes. Por quê? Nos cruzamentos são os lugares que geralmente ocorrem conflitos e acidentes, colisões, né, e situações de perigo. Então, se você, ao identificar essa placa, por exemplo, a placa de pare, aqui não existe a situação de você reduzir a velocidade. A sua velocidade deve chegar a 0, parada, ponto morto, para que você consiga de fato analisar, olhar para todos os lados e conseguir fazer a travessia do cruzamento, passar o cruzamento, avançar o cruzamento com segurança. A placa de dê a preferência já é uma placa que permite que você reduza a sua velocidade, pare se necessário, porém, você, caso aviste um veículo se aproximando daquele cruzamento, deve ceder a preferência àquele veículo, ok? Então é uma situação similar, porém tem uma pequena diferença. As demais placas de proibido estacionar e proibido
estacionar, parar e estacionar, que são essas duas aqui, que é com a letra E com uma barra e a letra E com duas barras. É muito comum haver uma confusão nessas duas placas. Proibido estacionar e proibido parar e estacionar, qual que é a diferença? Primeiramente temos que entender o que é parar e o que é estacionar, ok? O que é parar e o que é estacionar. O parar, cita o código, que é pelo tempo estritamente necessário para o embarque e desembarque. Se você parou além desse tempo, isto é estacionamento. Por exemplo, você parou para desembarcar, para descarregar, melhor dizendo, uma carga, qualquer objeto, isto é estacionamento. Então você tem que ficar muito atento quanto a isso, ok? As placas de sentido de circulação da via ou pista, passagem obrigatória e a própria de sentido de circulação na rotatória, é só você fazer a interpretação. Essa aqui, por exemplo, ó, obriga você a seguir o sentido da seta, não há outra possibilidade. Como também, se você encontrar essa placa de passagem obrigatória, esse é o único ponto da via onde você pode acessar naquele momento. E a placa de circulação na rotatória, ela indica o sentido de circulação, ok? Então é muito simples, é só você observar o desenho e seguir o que está indicando vamos dizer assim, aquela informação visual naquele momento. Continuando para o próximo slide. Continuando então, pessoal, mais um conjuntinho de placas. Nós temos aqui duas placas que proíbem o retorno. Geralmente são placas encontradas quando a via tem um canteiro central. Então essas placas proíbem que você retorne, faça o retorno para a pista lateral, ou seja, aquela que estará em sentido contrário. Geralmente essas placas são encontradas quando tem um canteiro central e você tem um acesso nesse canteiro. Tá? É importante atentar quanto a essas placas, porque nesses pontos geralmente são pontos de muito fluxo de veículo e por isso que a regulamentação proíbe o retorno. A outra placa aqui de duplo sentido de circulação, ela indica que você possivelmente está saindo de uma pista, né, de sentido único para uma pista de sentido duplo. Nesse ponto aqui da via, jamais inicie uma ultrapassagem. Tá? Aguardem para que você possa observar a pista à frente, para depois tomar a decisão de ultrapassar ou não ultrapassar um veículo. Esta outra placa, a de proibido ultrapassar, ela é muito clara, não deixa dúvida. Ela não permite que você inicie uma ultrapassagem. E geralmente ela é acompanhada das marcações no asfalto, que é aquela que a gente vai ainda relembrá-las, né? Que é aquela placa, ou melhor, que é aquela faixa, né, contínua amarela no centro da via. Ok? Então essa placa aqui, ela é muito clara, não inicie uma ultrapassagem até que a sinalização permita, ok? Essas duas placas aqui embaixo, a de ônibus, caminhões, veículos de grande porte, mantenham-se à direita e conserve-se à direita, são duas placas que geralmente causam muita confusão na cabeça do aluno. Essa aqui, como nós já observamos, ela, ao ser feita a leitura, ela é muito clara. Ela mostra um veículo de grande porte e que ele deve manter-se à direita. Já essa aqui, ó, conserve-se à direita, ela não define qual tipo de veículo. Qualquer veículo deve manter-se à direita. Por exemplo, até uma motocicleta. Apesar de não ter o desenho de uma motocicleta aqui, ela não define qual veículo. Então, qualquer veículo deve manter-se à direita. A placa de velocidade máxima permitida também é muito clara nas suas regras, né? Na sua regra. É a velocidade limite que você deve conduzir o seu veículo, ok? Observando o seguinte, não é a velocidade máxima que você deve seguir, você pode, ou muitas vezes, ser obrigado a conduzir em velocidades menores, por exemplo, com mau tempo, ou, por exemplo, má visibilidade, e assim por diante. Outro ponto importante é o seguinte, essa placa ela não define a velocidade mínima, mas existe uma regra no código, que a gente vai até rever na sequência, que fala, mas já vou adiantar aqui, né, que fala que a velocidade mínima para a via é, no mínimo, 50% o valor da velocidade permitida. Então, por exemplo, aqui eu não poderia andar a 39 km por hora, que estaria abaixo de 50% da velocidade permitida, ok? Vamos então dar sequência no nosso estudo. Bom, aqui nós temos mais um conjunto de placas que trazem várias proibições. Inicialmente aqui vamos observar, bastante fácil de entender, né? É uma proibição do tipo de veículo que não deve ser conduzido naquela via. Por exemplo aqui, ó, essa aqui é a que talvez cause um pouquinho mais de confusão.
Proibido o trânsito de veículos automotores. Qualquer veículo automotor, até um ciclomotor, é proibido ser conduzido nessa via. Tá? Não há exceção aqui. Qualquer veículo que use motor não deve circular por essa via. Aqui já define que são motocicletas, motonetas e ciclomotores, ou seja, veículos de duas rodas. A placa não fala, mas também ela está subentendido que o triciclo deve estar proibido nesta via. Por quê? Porque é um veículo que é conduzido com o mesmo tipo de categoria, que é a categoria A. Aqui, veículos de tração animal, qualquer tipo de veículo de tração animal, charrete, carroça, qualquer veículo nesse estilo. Aqui o trânsito de tratores e máquinas de obras estão proibidos. Aqui o trânsito proibido para caminhões, ok? Veículos de carga. Trânsito de bicicletas proibido. Trânsito de pedestres proibido. Proibido o trânsito de ônibus. Então nesse caso aqui exclusivamente a proibição para ônibus. E aqui é uma placa relativamente nova, que é o trânsito proibido para carros de mão. Observem que a gente colocou aqui não pela nomenclatura, mas pela similaridade do que a placa está regulamentando, obrigando ou proibindo. Ok? Continuando então. Bom pessoal, nesse conjuntinho de placa aqui, nós temos uma primeira placa que é uso obrigatório de corrente. É uma placa não muito comum, ela foi meio que herdada, né, do Código de Trânsito americano, mas ela obriga, né, o uso de corrente, geralmente em terrenos escorregadios, terrenos com muito barro, muita argila, e que sejam extremamente escorregadios. Então nesse caso é obrigatório o uso de correntes. Eu particularmente nunca me deparei com uma placa dessas. A placa de alfândega indica que à frente você deve parar, né? Aqui existe uma parada, mesmo que não esteja explícita. Essa parada geralmente é para você fazer alguma ação, né, de controle ou pagamento de pedágio. Essa placa, ela obriga que geralmente veículos de cargas, né, a ter a apresentação de documentação, então esteja 100% regulamentado dentro do que a norma prevê. Essa placa, ela proíbe acionar buzina ou sinal sonoro, vejam bem, qualquer sinal sonoro. Por exemplo, alarme de carro é sinal sonoro. Então se você está em frente a um hospital e o seu alarme de carro disparar, possivelmente, se tiver um agente de trânsito, você será multado. Fique atento quanto a isso. Proibido mudar essa outra placa, proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da esquerda para a direita ou essa aqui, da direita para a esquerda. Essa placa, ela proíbe que você faça um deslocamento lateral com seu veículo. Por quê? Possivelmente à frente existe um ponto de perigo. Então, espere passar esse ponto de perigo para que você execute essa manobra. Então, essa placa aqui é uma placa que ela não deixa muito claro qual é a intenção dela. Mas geralmente é porque à frente é algo perigoso, que você não deve se deslocar de forma lateral com o seu veículo. Ok? Continuando com o nosso estudo das placas. Bom, nesse conjuntinho aqui de placas, elas trazem informações de limitação, ou de comprimento, ou de peso, o PBT, que é o peso bruto total, ou de altura, ou de largura. Por exemplo, aqui, ó, comprimento máximo permitido. Aqui, pessoal, é o comprimento máximo do veículo e da carga. Se você tiver alguma carga que ela vai além do veículo, né, que existem algumas possibilidades que o código permite, esse conjunto de carga veículo não deve ultrapassar 10 metros. E assim por diante, ó. Aqui o peso bruto total também, a altura, né, a largura e o peso máximo permitido por eixo. Aqui já é uma situação um pouco diferente, que é definido por eixo, que é para veículos de carga. Esse tipo de placa aqui é geralmente para preservação da via, né? Se você tem um veículo muito pesado trafegando, a parte do asfalto possivelmente vai sofrer danos, né? Ou então, por exemplo, há um viaduto à frente, que é a questão da altura. Eu já vi vários casos de acidente onde o condutor não respeitou essa altura máxima, né? E ocorreu um acidente grave, onde ele bateu lá com o seu veículo, vindo aí a causar um acidente grave, muitas vezes numa passarela de pessoas, e vindo até a ocasionar aí vários óbitos, infelizmente, ok? Continuando com a nossa avaliação, o nosso estudo das placas, com o nosso resumo. Vamos lá. Pessoal, esse conjuntinho de placa aqui, ó, ele traz informações voltadas aí para diversas situações. Então, por exemplo, aqui, ó, ciclista transite à esquerda ou
transite à direita. Define o lado da via onde o ciclista deve estar conduzindo a sua bicicleta. Aqui já define o quê? Que há um compartilhamento, né, entre um ciclista e um pedestre, e define o lado pelo qual cada um deve circular, tanto esta quanto esta placa. A placa de circulação exclusiva de bicicletas é muito clara, exclusiva, ou seja, aqui não pode transitar charrete, carroça, não pode transitar moto, veículo de 4 rodas, muito menos, e assim por diante. Aqui já é uma situação que fala da exclusividade para veículos caminhão, veículo de carga, não há exceção. Aqui é uma placa que indica a circulação exclusiva para ônibus, geralmente colocada em faixas exclusivas de ônibus. Então essa placa aqui ela deixa claro que naquela faixa não deve circular nenhum outro tipo de veículo. Essas duas aqui indicam o lado da via onde o pedestre deve circular, ou pela direita ou pela esquerda, geralmente colocada em BRs, né? E na grande maioria o pedestre anda no contrafluxo da via. Porém aqui a placa é que vai regulamentar a maneira correta. Ok? Continuando com o nosso estudo.